Olá, amigos ouvintes da nossa TV e Rádio Web Olha Pititinga, um bom dia, boa tarde, boa noite. Venho trazer notícias e informações para vocês que estão aí ligadinhos na nossa programação. Eu estou aqui na cidade de Cachoeira, diretamente da Ladeira da Cadeia, no escritório de Liv Lobo, que ela é psicóloga e ela vai conversar um pouquinho hoje com a gente para poder estar explanando algumas situações para vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite, Liv. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lorena, e a toda a comunidade cachoeirana aqui que nos ouve. É um prazer estar aqui novamente. Liv, fala um pouquinho pra gente sobre essa situação que estamos vivendo no período de pandemia, como isso está afetando nas pessoas, como isso está afetando psicologicamente, como a gente pode ajudar as pessoas. Veja só, Lorena, a questão do sofrimento mental já era uma epidemia, né, mundial. Inclusive, o Brasil ele é líder nos índices de depressão e ansiedade na América Latina. Então, assim, são milhões de pessoas no mundo que já sofrem de depressão e ansiedade, né, predominantemente. E aí, com a pandemia, isso ficou ainda mais evidente, né, porque a situação que a pandemia traz de isolamento social, de medo, de insegurança, de ameaça à vida trazida pelo vírus, intensificou ainda mais os sintomas de pessoas que já vivenciavam, né, com transtornos como depressão e ansiedade, que já tinham uma predominância, e com a pandemia, pessoas que não tinham passaram a desenvolver, né? Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, né? Porque existe um estigma social muito associado às doenças, ao sofrimento mental, né? Então, o estigma atrapalha muito, né? Quer dizer, já era uma condição que já trazia muito adoecimento, muito sofrimento para as famílias, e com a pandemia isso ainda piorou. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? As pessoas precisam perder a vergonha de falar sobre sofrimento mental, porque somos humanos e estamos todos suscetíveis a adoecermos mesmo emocionalmente, né? E a gente vive numa sociedade que preza muito pela aparência, pelo sucesso. É como se fosse humanamente possível estar bem o tempo todo e aparentar. Então, a gente precisa perceber que o sofrimento faz parte da condição humana, e quanto mais a gente fala sobre isso, e escuta as pessoas e acolhe processos como esse, aí sim a gente pode ter uma sociedade mais saudável psicologicamente, entendeu? Fala um pouquinho pra gente, depois dessa pandemia, quanto assim cresceu o nível de procura? Porque muitas vezes as pessoas não querem procurar, têm vergonha de procurar, às vezes é um jovem dentro de casa, o pai diz que é frescura, que é isso, que é aquilo. O que é que você tem a dizer sobre isso? Você está me perguntando sobre o índice, se houve um aumento assim no consultório, se eu percebo isso. Houve uma mudança na forma de fazer o atendimento, né? Porque antes da pandemia as pessoas nem ouviam falar praticamente em atendimento online, né? Atendimento psicológico online. E com a pandemia a gente percebe que isso é muito possível mesmo. Tem as comodidades também, né? De fazer o atendimento online, quando, exceto com aquelas circunstâncias das pessoas estarem em casa e não terem momentos de privacidade para fazer, que o atendimento psicológico precisa ter o seu momento de privacidade, é um espaço privativo mesmo, né? Que está falando da intimidade da pessoa. Então, fora essa dificuldade, né, de não ter privacidade, mas quando tem, é muito possível, né, de acontecer. Eu mesmo tenho feito atendimentos online, só online, no momento, desde que a pandemia começou a se acentuar. Assim, eu mesma tinha um certo preconceito que foi perdido com a prática, né? Com a percepção de que é realmente possível fazer o atendimento e ter resultados positivos, né? Nesse acompanhamento, né? E outra coisa que você citou na sua fala é essa percepção, né, de que depressão é frescura, né? As pessoas que estão com seus familiares em casa estão passando por isso e que tem esse preconceito, né? Então, essa é uma das coisas mais importantes que que a gente precisa refletir, porque sofrimento mental não é frescura, né? A gente vive,
como eu falei, é muito importante a gente pensar qual é o contexto social que a gente vive, né? Quais são os discursos sociais que existem, né? Então, a gente lida com preconceitos graves, a gente lida com humilhações, a gente lida com tantas questões dentro das famílias, de dinâmicas violentas, né? Como é que isso não vai trazer sofrimento, né? Então, o próprio processo de desenvolvimento da personalidade para você conseguir, dentro de uma cultura que a gente vive, de encontrar a sua própria identidade, o que te faz feliz, o que te faz bem, isso é uma jornada, né? E isso traz muito sofrimento, de você perceber qual é o seu caminho, né? Quando o seu caminho não tem a ver com o que a sua família espera de você, por exemplo, que isso é uma coisa básica, né? Então, quantos jovens, quantos adolescentes sofrem na hora de escolher a sua profissão, né? O que elas vão fazer, né? Os conflitos que vêm na relação com os pais. Então, assim, várias experiências humanas geram sofrimentos reais, assim, sofrimentos. E quanto mais preconceito a gente tem, quando a gente não faz uma escuta, a gente não tem uma escuta empática, a gente não tenta perceber, escutar as pessoas na sua diversidade, né? A gente fica tentando encaixar as pessoas em padrões e ideais, mais sofrimento é causado. E junto com o preconceito, então, aí que as pessoas não conseguem ser cuidadas, porque o que as pesquisas mostram é que menos da metade das pessoas conseguem encontrar tratamento. Menos da metade, imagina, das pessoas que sofrem com isso, encontram um tratamento que existe, que é adequado, tanto com psicoterapia, porque existem, por exemplo, quando a gente fala de depressão, que é um sintoma bem predominante na pandemia e já era antes da pandemia, ansiedade, que já era bem prevalente, então tem os níveis desde mais leves a moderados e graves, né? Então, quando os sintomas são mais leves, apoio familiar, escuta empática, né? Apoio profissional, muitas vezes não precisa chegar ao nível medicamentoso, mas quando é necessário unir psicoterapia com medicação, isso é super tranquilo, né? E importante, contanto que seja feito de uma maneira adequada, né? Então, eu estou falando para você o quanto é importante falar, porque o estigma, ele bloqueia demais que as pessoas encontrem um tratamento que existe, que é super possível, mas por conta do preconceito, né? De que as pessoas ficam com medo de se serem vistas como uma pessoa que tem uma doença mental. Então, isso acaba não acontecendo, né? E a depressão não tratada, né? O sofrimento mental não tratado, que vai se cronificando, pode chegar a ponto de suicídio, de uso de substâncias psicoativas de forma abusiva. Então, perda de capacidade laboral, né? Assim, de não conseguir trabalhar. Então, assim, tem uma extensão, né, de efeitos, um sofrimento mental não cuidado, que é muito grande, e que quanto mais a gente conversa sobre isso e esclarece, a população pode buscar cuidado, né? Nesse caso, quando se trata de pais e filhos, quais os conselhos que você dá aos pais e quais os conselhos que você dá aos filhos para poder ter uma melhor convivência, para poder vir a evitar esses tipos de transtornos? Sim, olha só, é tão importante que pais e filhos tenham uma relação em que exista diálogo, exista companheirismo, né? Porque os pais, eles são muito afetados por essa organização social em que eles têm que ficar fora a maior parte do tempo de casa, né? Eles têm uma jornada grande de trabalho, isso implica em cansaço, né? E é muito difícil, diante de uma jornada dessa, de uma exigência, né? De realmente você precisa sustentar a vida, né? Financeiramente, né? Familiar. Mas, assim, é muito importante o esforço de não perder, diante dessa necessidade mesmo, assim, né? Material, de ter espaços dentro da rotina, de diálogo com o filho, de fazer algo junto, sabe? De criar uma convivência próxima e de respeito à individualidade desse filho, que muitas vezes os pais querem que os filhos sejam iguais a eles, né? Assim, em termos de personalidade, eu não falo de valores, né? Valores como ser pessoas de bons caráteres, né?
de estudarem, de buscarem ter uma vida de autonomia. Isso é um norte, um critério que é preciso ser passado, né? De uma forma geral. Mas aspectos de personalidade, cada pessoa tem a sua. Então, acho que é importante que os pais observem como é que eles se relacionam com os filhos, se eles dão espaço para a individualidade dos filhos serem do jeito que elas são, se há respeito, diálogo, companheirismo, porque se desde cedo você tem essa ligação com seu filho, é muito mais possível entrar em acordos, conversarem sobre regras, entende? Então, é isso que é essencial, sabe? Esse vínculo, a formação desse vínculo próximo, dessa reflexão do que é ser pai e mãe, né? No dia a dia, diante da correria, da necessidade de ganhar dinheiro, mas é isso, né? Frente a isso, como ter uma rotina de ter proximidade com o filho, de ter vínculo, diálogo, de ter respeito pela individualidade dele também, entendeu? Se tiver esses elementos aí, a probabilidade de conflitos graves, de desentendimentos vão diminuindo muito, entendeu? Com certeza. Nesse gancho que a gente pega falando sobre pais e filhos, a gente entra num assunto interessante que é sobre mulheres. Nesse momento de pandemia, como você acha que está sendo assim? Será que as mulheres estão tendo a atenção necessária? A maioria será que está precisando de uma atenção psicológica? Algumas têm que estar com muita responsabilidade para poder educar seus filhos, para poder ajudar na escola que só está tendo aula online, para poder dar conta de casa. Algumas até sofrem violências domésticas, tanto com palavras, tanto realmente com agressões. Como é que está sendo essa parte? Com a pandemia, a sobrecarga mental e emocional que já existia sobre as mulheres, ela aumentou, e muito, e consideravelmente, né? A gente tem acompanhado que os índices, além da sobrecarga, né, de trabalho, porque agora a mulher em casa, além do trabalho doméstico, que não para, né, em casa, ela tem, muitas vezes ela também tem um trabalho profissional fora, que vai fazer home office, né, que vai fazer dentro de casa, com os filhos. E culturalmente, é como se as questões da casa e da família fossem atribuições da mulher. Então, é essa outra questão que a gente precisa sempre estar refletindo e percebendo, né, e colocando, né, usando o nosso senso crítico para perceber por que essas tarefas, por que isso seriam atribuições só de mulheres, né? Então, por isso que é tão importante realmente o movimento feminista, as reflexões sobre tudo isso, né, que a gente vem debatendo cada vez mais ao longo dos anos, porque isso é muito gerador de sofrimento psíquico, né, de muito sofrimento para as mulheres ao longo do tempo, né, e a gente está cada vez mais refletindo sobre isso, de que como essas tarefas precisam ser divididas, que isso faz parte tanto de homens quanto de mulheres, né. Quanto mais divisão, com certeza, mais respeito, saúde mental vai circular nessas relações, né? Então, além da sobrecarga, culturalmente, da família, né, e da casa, que já fica nesse lugar da mulher, tem a questão da violência doméstica também. Então, os índices mostram quanto elas cresceram, porque a mulher, agora, obrigatoriamente, ela está mais próxima do abusador, né? Então, é muito importante que essas mulheres não se sintam culpadas, né? Porque vem um processo de culpa, muitas pessoas não entendem, né? Por que essas mulheres se submetem a isso? Então, é importante que a gente perceba que uma pessoa não se submete exatamente porque ela quer e concorda, né? Existem questões como baixa estima, existem questões inconscientes de achar que merece inconscientemente aquela situação, né? Por ter uma estima já fragilizada, por ter já vivenciado isso, percebido isso na família, em outros momentos. Então, assim, é como se essa situação de violência fosse natural para a condição de mulher, de muitas mulheres que passam por isso. Então, a gente julga muito sem perceber que tem um sofrimento muito grande ligado a uma mulher que passa por algo assim, entende? Então, elas precisam saber que elas não têm culpa, que elas não merecem passar pelo que elas passam, que elas podem procurar ajuda, existem canais de ligar, de fazer chamada, de denunciar. E hoje a gente tem, pela quantidade de casos que existe, a gente tem uma legislação que assegura muito mais o direito da mulher, né,
a vida, né, a proteção, a sua integridade física, como a Lei Maria da Penha, e que funciona e que é real, entende? Então, essas mulheres podem procurar realmente ajuda, né, e perceber que elas não são culpadas, né, elas não merecem viver da forma como, assim, atingidas dessa forma pela violência, entende? E que nesse cenário, com certeza, tá muito mais difícil para elas. Com certeza. Então, amigos ouvintes, a gente esteve conversando com a Liv, ela é psicóloga, e ela esteve explanando pra gente aqui, né, situações do cotidiano, situações, principalmente agora, do momento de pandemia, que é o momento que estamos vivendo. E eu gostaria que você ficasse à vontade para poder fazer suas considerações finais, para deixar aí seus conselhos. Bom, eu queria falar, assim, sobre alguns cuidados básicos que a gente pode estar pensando, né, e usando no dia a dia para lidar com a pandemia, né, e que pode melhorar a condição de saúde no dia a dia, que é tentar criar uma rotina, né, porque muitas pessoas não estão indo para o trabalho fora de casa, as crianças estão dentro de casa, né, os jovens, a família está em casa, então não deixar de ter uma rotina, né, uma rotina de manter a rotina de refeição, de atividades que podem serem feitas em casa, né? De alguma atividade física, né? Algum momento de preservar as relações familiares, ainda que seja de maneira online mesmo, né? De manter os vínculos, de se preservarem, de estar vendo notícias o tempo inteiro que falem sobre... Claro, é importante a gente estar informado, mas o excesso de notícia que causa os sentimentos de medo, de angústia, de ansiedade, né? De não se cobrarem também, estarem super produtivos, fazendo várias coisas em casa, porque existe um luto também, né? De uma vida que a gente deixou de ter, tá todo mundo... de certa forma, sentindo o peso desse momento, né, histórico, né, que é mundial, que a gente está atravessando. Então, existe uma tristeza de vivenciar, isso é natural também, entendeu? Então, não precisa ficar fazendo um monte de coisa para dar conta, de se dar momentos de descanso, de fazer o que é possível no dia a dia, não de se tentar fazer coisas demais para cobrir, né, essa lacuna. E se identificar que, assim, como é que você identifica que o sofrimento mental, você já precisa de ajuda, né? Quando você perde energia para fazer qualquer coisa, você não tem mais vontade de fazer as coisas que você gosta, você se sente muito mal, você se sente culpado por tudo, você se sente, assim, você percebe sua estima muito fragilizada, né? Então, quando você percebe que o sofrimento ele já está trazendo dificuldades para o seu dia a dia, né? Atividades que você fazia com simplicidade, que era tranquilo, fácil de fazer, parece tudo muito difícil, muito pesado, né? Isso se estende para mais de 2 semanas, 1 mês se sentindo assim. Procure ajuda, procure um profissional da saúde mental, procure amigos, familiares que você percebe que tem um respeito, que tem cuidado, que se importa com você, converse sobre isso, né? Busque ajuda, porque é possível cuidar, né? Quando a gente identifica nossas emoções, a gente respeita elas são sinais de que alguma coisa não está legal e que pode melhorar, né? O que é que pode melhorar? Então, os sintomas que acontecem com a gente, eles podem ser nossos guias, né? Eles podem estar revelando que alguma coisa não vai bem, que alguma coisa não está em equilíbrio. E quando você começa a tentar entender o que está acontecendo e tenta se ajudar, você pode melhorar a sua condição de saúde com toda certeza. Obrigada, Liv, pelas suas palavras aqui para nossa TV e Rádio Web Olha Pititinga. E estamos aqui no escritório dela, né? Ela que é psicóloga, ela esteve conversando com a gente. Fica aí ligadinho na nossa programação, que tem muita informação, muita notícia boa. Então, vem com a gente.